né? Vou resumir. Na hora que eu coloquei o negócio pro ar, o meu plano de negócio versus a realidade, eu errei por 100 vezes. Só que o erro por 100 vezes foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu falei, cara... Olha o aprendizado que você teve. Olha o tanto de tempo que eu perdi querendo fazer um negócio sozinho. Quem entende desse negócio? Na sua visão como o empresário, né? Do que você está falando aqui, tem o círculo por vários pensamentos aqui, né? Primeiro, que a gente não sabe de tudo, né? Então, esse aqui é uma belíssima de um direcionamento. Inclusive, eu acho que um dos maiores assassinos de performance do empresário, da pessoa, e seja jovem ou seja adulto, principalmente da pessoa mais velha, é achar que já chegou lá e não precisa daquele conhecimento. Então, tem um certo nível de prepotência, talvez? Falta de humildade intelectual, cara. Você acha fodão. Então, porque teve muito sucesso. Mas a tradução disso não é prepotência? Ou talvez você... Ou é zona de conforto. Zona é uma de ou conforto. outra. É prepotência ou zona de conforto. Porque você circula nessas duas coisas, eu vejo a turma... A hora que você fala uma coisa, o cara olha assim, cara, já com aquela cara de cansado. E o cara pode ter 35, 40, 50... E você vê gente com 60 anos de idade ainda no game, no jogo. A hora que você fala uma coisa, você fala assim, caramba, meu... Mas isso daí é da pessoa, então. Então, mas é que você treina a sua mente para aquilo. A gente fez uma conversa com o Gustavo Caetano. Né? O Gustavo dá... Brilhante. Sambatec, brilhante. cara, nossa, começa a anotar as coisas, cara, dá seu método de investimento. Cara, ele é muito tudo bom. Lá. E aí ele falou uma coisa que ele foi conversar com CEO da Microsoft. O CEO da Microsoft. Como o Sandia. O Sandia. É isso. Aí ele... Era o Sandia na época. Aí você imagina assim, você vai conversar com o CEO da Microsoft. Você vai, cara, eu vou perguntar isso, e vou não sei o que, você já prepara todo aquele negócio pra você chegar lá e detonar com o cara, né? Pra você aprender pra pegar a cabeça do cara. Aí ele contando a história, sabe o que aconteceu? O cara ficou 1 hora do tempo que eles tinham perguntando pra ele o que ele achava das coisas. Irado. O cara inverteu todo o jogo. Aí depois, no final, ele teve uma pergunta. Você não tem nenhuma pergunta. Você, cara, eu tô aqui só respondendo. Não posso fazer uma pergunta? Aí ele fez assim, me ensina uma coisa, fala um insight. Aí ele falou, faça mais perguntas, escute. Sim. Agora eu vou perguntar pra anotar. Cara, faça exatamente o que eu fiz com você aqui. Não é louco isso? É muito louco. Porque a gente fica naquela neura assim, papapá. Aí o maior aprendizado é quando você vê na prática o que deu certo para uma pessoa acontecer a olho nu, no seu momento ali. Mas sabe o que eu acho interessante? Que você assim, você é formado no Unicamp, você fez engenharia. Você foi lá para você fez engenharia, você foi para a França para estudar, você passou pelo corporativo, mas como você teve tanta experiência como empreendedor, empresário, o empresário, assim, ele aprende muito na prática, né? Ele lê, ele estuda, ele faz curso, imersão. Só que a prática, você conversar com alguém que já chegou do ponto A ao ponto B, às vezes é a melhor forma possível de você também chegar no ponto B. Você acha que isso é uma coisa que você nasceu com isso, você desenvolveu, teve algum mentor que passou isso pra você? Como é que foi? Do quê? De sair do ponto A pro ponto B? Não, de você pensar assim, eu quero ir do ponto A ao ponto B, vou conversar com alguém que já chegou lá. Cara, assim, pra mim eu acho que eu nasci com isso no sentido de ser curioso, genuinamente curioso naquelas coisas que me interessam. E volta ao ponto de propósito, né? Quando você tem o teu propósito alinhado, cara, o que você quer? Qual que é o teu objetivo de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo? Isso tem a ver com propósito. E se você tem um propósito claro e tem curiosidade para chegar nesse propósito, cara, o caminho é simples. É você falar, cara, o que eu tenho que fazer com menos esforço para ter o maior retorno? É isso aí. Então, cara, por que eu, que não sei de nada, vou me matar querendo fazer sozinho, gastar um monte de dinheiro, gastar um monte de tempo, se tem um monte de gente que sabe? Cara, deixa eu comprar esse conhecimento. E o comprar aqui tem várias maneiras. Tem a maneira de ir lá e perguntar e ter mentores. Então, né, o que eu tava falando lá no prédio da Rocket tinha várias empresas. Cara, dava 9, 10 da noite, o que eu fazia? Só ficava os fundadores, os CEOs, os sócios dos negócios. Tava todo mundo meio cansado, você queria esparecer, eu subia lá no 9º andar para falar com o Thales. Ele tinha sido investido pela Rocket também, na Easy Taxi. E eu trocava ideia pra caramba com ele sobre vários temas. Daí eu ia lá na Mobile, que fez a IPO, para falar com o Cesário Martins, que depois fundou a ClickBus. Daí eu ia falar com o cara da West Wing. Daí eu ia falar com tal pessoa da Tricai. E eu sabia que cada um era muito bom em um tema. Pra quê? Pra resolver minha vida. Cara, como que você tá fazendo isso daqui no marketing? Aquele negócio de campanha lá de Facebook. O que você fez de diferente que tá dando certo dá aí? 3 pulinhos, 4 flexão de braço e depois ainda faz ali, trabalha um pouco o bíceps. Aí você fala, cara, se você não sabe fazer isso, você vai atrás de como você vai fazer isso aí. Como você vai fazer. Você fala, cara, quem é do teu time que toca? Vem aqui, vamos sentar o meu time e o teu pra gente trocar ideia?
quem tá executando. Então essa curiosidade, essa cabeça de, pô, eu não sei das coisas, né? Porque eu acho que assim, esse é o princípio que você acabou de contar a história do Gustavo Caetano aqui com o CEO da Microsoft, é o princípio para mim de quem dá certo na vida. Cara, a gente não sabe de nada. Quem são as melhores pessoas naquele determinado tema para você perguntar, e logicamente a resposta que eles vão dar, 80% você vai jogar no lixo. E tem 5 a 20% que faz sentido pro seu momento de maturidade, que faz sentido de fato para resolver a dor que você tá passando. Porque você tem que colocar no teu contexto também, é igual você perguntar sobre relacionamento. Mas aquele 1, 2%, hein? É o que muda o jogo. Putz. É o que muda o jogo. Você tá falando sobre isso aqui, eu tô pensando, sabe no quê? No Djokovic. Porque o Djokovic, ele tá com 37 anos de idade, aí ele contrata o Murray para ser o treinador do cara. Aí, não sei quem tava falando, algum dos craques do tênis, não sei se você escutou isso, o cara virou, todo mundo que agora o Djokovic vai treinar com o Murray não sei o quê, né, mais ou menos da mesma idade, foram grandes concorrentes. Aí alguém virou e falou o seguinte, engana-se você que o Murray vai ensinar alguma coisa de treinamento físico e técnico pro Djoko. O cara não tá buscando o Murray pro cara ensinar a dar batida de esquerda, de direita, ele pode até contribuir com alguma coisa, faz assim, faz assado. Mas o que ele tá buscando é o seguinte, cara, se esse cara foi um grande concorrente que eu tive na minha vida, e o Murray e o Djokovic, o Djokovic, os concorrentes, tirando os três lá, o Murray foi o próximo e sempre pegava segundo ali. Ele tá buscando aquele 1%, aquele 2% que vai fazer a diferença no jogo de um cara que está numa outra fase da vida, com 37. Então, por exemplo, hoje, eu tô aqui do lado de um jovem de 25, né? Tá pensando um monte de coisa na cabeça, né? E eu tô aqui com 52, com várias outras coisas na cabeça. De alguém que já vivenciou uma série de coisas e que esse que tá vivenciando. Quem são as pessoas que a gente se conecta para dar o próximo passo de uma maneira mais estruturada? Essa é a primeira coisa que vem da minha reflexão, né? E a hora que você pega um gestor, você pega um jovem, ele vai procurar essas respostas. E eu pensando com a cabeça dele aqui, né? Não sei se é isso que você... Eu vou fazer uma tradução, né? Porque eu conheço bem meu filho. Ele tá olhando assim e fala, cara, você falou 8 pessoas, só que nesse início que você se conectou, que você conversou para resolver o problema. Né? Aí a curiosidade dele é o seguinte, como é que você conheceu essas 8 pessoas? Como é que você conheceu? Né? E a hora que você conheceu, como é que você identificou o problema que você tinha? Não sei se tem um pouco disso. Ele tava no prédio lá, com certeza. Então, mas como é que ele chegou no prédio lá? Ele tava lá porque ele já tava com uma empresa que era uma investida de não sei quem. Já tinha feito um exit quando ele tava nessa fase. Sim. Porque a primeira coisa que você falou é o seguinte, cara, até os 32 anos eu ralei. Essa conexão com essas 8 pessoas, subir e descer no prédio no andar, você já tava no prédio. Já tava no prédio. Mas para chegar no prédio... Para chegar no prédio, que é o negócio? Foi o... Antes eu tava na carreira executiva. E daí eu falei, cara, é o que eu quero da minha vida? Perfeito. E daí foi a decisão de não é o que eu quero. Mas qual foi o primeiro cara que falou assim, que você conversou e... Foi o seguinte, eu comecei a montar minha primeira empresa, que não deu certo, que era uma plataforma de professor e aluno lá na época, porque eu tinha um problema quando eu morava na Alemanha, que eu queria fazer aula de música, e eu usei uma plataforma lá, que quando eu vim para São Paulo, nunca morei em São Paulo, guitarra, quando eu morei, guitarra e trompete, que eu queria aprender trompete. Daí, quando eu vim para São Paulo, procurei, não tinha nenhum serviço online para achar os professores. Daí todo mundo que eu achava era muito longe. Cara, eu morava numa kitnet de 20 metros quadrados, até menos, que eu dividia com meu irmão, depois com meu primo. Cara, na rua ali, na Arthur de Azevedo, perto da Rua dos Pinheiros, quando eu vim para São Paulo. Então, qualquer coisa... E, cara, eu saía 8 da manhã para trabalhar, voltava 8 da noite. Qualquer coisa tinha que ser muito perto para fazer aula. E eu não achava nada. Eu falei, vou fazer esse site aqui. Só que daí eu, com cabeça de engenheiro, falei, vou fazer tudo sozinho. Então eu fiz o plano de negócio lá, mais ou menos isso. Daí, cara, eu comecei a codar o negócio. Daí eu vi que não ia conseguir codar sozinho. Daí eu peguei um terceiro. E, cara, na hora que eu coloquei o negócio no ar, né, vou resumir, na hora que eu coloquei o negócio pro ar, o meu plano de negócio versus a realidade, eu errei por 100 vezes. Só que o erro por 100 vezes foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu falei, cara... Olha o aprendizado que você teve. Olha o tanto de tempo que eu perdi querendo fazer o negócio sozinho. Quem entende desse negócio? E foi rápido, foi 3, 4 meses, porque hoje em dia, em 2, 3 dias, você coloca o site no ar. Na época não tinha, cara, 2010 a gente tá falando, tá? 2010, 2011. E daí eu comecei a ligar para todos os meus amigos de infância... Que tinham alguma conexão com esse negócio. Que, cara, tinham feito alguma coisa. Daí tinha um amigo meu, José Guilherme, Zé Gui, que ele tinha tentado fazer uma incubadora, algo do gênero. E o sócio dele nesse negócio, que chama Bill...
né? Foi um cara relevante aí, depois eu acho que mudou do Brasil, nem sei onde ele tá hoje. Ele falou, cara, o Bill continuou e ele foi para um fundo de investimento que chama Rocket Internet. Liga para ele. Eu lembro até hoje, eu tava lá na consultoria, era tipo 2 da tarde, ele me mandou o telefone do cara, eu liguei pro cara na hora, ô, tudo bem, beleza? Cara, ó, sou amigo do Zé Gui, contei toda a história, tô fazendo isso, pô, que legal, vem aqui pra gente trocar ideia. Que legal. Daí eu fui lá trocar ideia com ele, no escritório dele, e foi quando ele falou, cara, conversa com os donos, com os fundadores da Rocket aqui no Brasil. Daí eu conversei com os caras falaram, meu, odiamos o seu negócio, adoramos você, vem trabalhar com a gente no fundo. E foi assim que começou a Canui.